Cumprimento a todos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada vida aqui nessa noite representando a Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando, né? É um prazer, alegria estar aqui na cidade de Penápolis, né? Junto com uma família abençoada, um povo abençoado, que Deus tem preparado este momento. Amém. Para junto nós recebemos de Jesus as bênçãos que Ele tem prometido. Jesus, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi Jesus que mandou e por isso nós estamos aqui. Amém? A Elza tem nos recebido de coração, de alma, tem recebido nós com alegria, e todos vocês que vieram aqui no convite de nosso Deus. Eu sempre agradeci a Deus por os 365 dias que tem orado pela sua família, pela Elza, né, pela sua saúde, e por todos os irmãos aqui de Penápolis. Nós falamos irmão porque todos os primos são irmãos, né? A Bíblia fala isso desde o princípio. E hoje nós estamos aqui reunidos para receber as bênçãos de Deus. O pastor Roberto está conosco, né? Os nossos irmãos, nossa irmã que está filmando, a sua esposa, a esposa do Roberto, a esposa do nosso irmão, seu filho. E aqui está o Aldo, né? Que é o cunhado, minha irmã, a outra irmã. E muitos aqui conhecem. Então nós queremos que vamos ser grandemente abençoados. Ei. Irmão, só vai perder quem não vier. Porque quem veio vai ganhar. Amém. E aqueles que não puderam vir por motivo de saúde, motivo que talvez não pôde estar, a mão de Deus vai estar sobre eles. Amém? Vamos pôr de pé, vamos fazer uma oração para nós darmos início, pois estaremos louvando ao Senhor Jesus. Criando nossas cabeças, fechamos nossos olhos e vamos falar com o autor da palavra. Amém. Senhor grande Deus, Altíssimo e poderoso Pai Celestial. Amém. Ó grande Deus, nós reconhecemos e sabemos que nós sem o Senhor não somos nada, Pai. Verdade. Mas se o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores. Amém. Porque o Senhor venceu por nós no Calvário. Amém. E hoje nós estamos aqui nessa cidade pela primeira vez. Aleluia. E o Senhor sempre tem uma porta aberta, Pai, em cada lugar, para levar a sua palavra àqueles que ainda, Pai, ó Deus, têm fôlego de vida. E nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor, não para apresentar uma placa de igreja, não para apresentar um homem, mas para apresentar Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Grande Deus, nós viemos aqui, Pai, um propósito, crendo que o Senhor está aqui para realizar grandes prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Quando o Senhor estava no Calvário, o Senhor disse: tudo está consumado. Jesus, mais uma vez nós pedimos a sua presença neste lugar, para que nada venha impedir, Pai, que a mão do Senhor poderosa venha operar na vida de cada um aqui nessa noite. Cada pessoa que saiu do seu lar, que ainda vai sair, Pai, ó Deus, que tiver uma necessidade, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que proveu um cordeiro para Abraão. Quando o sacrifício ia ser feito, o Senhor, ó Pai, preparou para Abraão o cordeiro. E hoje nós estamos aqui, Pai, ó Deus, o cordeiro foi preparado e nós estamos mais do que capazes de vencer todos os espíritos, todo o poder das trevas. Nós entregamos esse trabalho em tuas mãos. Venha abençoar essa cidade mais uma vez. Senhor Jesus, hoje é o dia, Pai, ó Deus, que essa cidade possa receber a voz do teu profeta, a voz da palavra da hora, para que essa cidade saiba que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Jesus, que possamos ser grandemente abençoados. Abençoa os louvores, abençoa aqueles que vão cantar, aqueles que vão agora, Pai, ouvir, Senhor, os louvores, e aqueles que vão meditar na presença do Senhor nesta noite. Nós pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmão. Deus abençoe. Irmão Roberto vai cantar, e aqueles que vão cantar, ele tem a direção de Deus. Amém? Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus, né?
É prazeroso mesmo estarmos aqui na presença de Deus e nós queremos que Deus tenha algo tremendo para nós. Depende do que você veio buscar, né? Se veio buscar Deus, você encontrará Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os vossos corações. Eu vou cantar alguns hinos, mas é da nossa harpa, nem todos conhecem, claro. E os que conhecem, né? Ajude aí na voz e que Deus nos abençoe, tá bom? Vamos lá, 172, logo após a irmã Domingas. Vou começar para adiantar, viu? E ajeita aí, cantar só louvor, não sei se é só com o esposo, né? 172. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador. Jesus eu transformou minhas trevas, Senhor, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Agora me regozijo desde que eu aceitei. Tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Eu salvo todos vocês com o amor de Jesus Cristo. Amém. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi suas lágrimas, filho, e ouvi seu gemido. Nas madrugadas me busca, sem cortar com o sono. Filho, suas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. De certo Deus que eu sirvo se esqueceu de mim.
Desde quando do mundo com amor te tirei, antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre os muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Amém. Graças a Deus. Amém. Há um grande propósito de Deus, né? Desse trazido, cada um de nós nessa noite, para sermos abençoados por sua plena, gloriosa e bondosa vontade. Vamos cantar mais um hino aqui, irmãos, e depois nós vamos ouvir também a irmã Luciana, que veio para apresentar. Depois o Madão terá a oportunidade também de cantar aqui, meus irmãos. Amém? Vamos ver aqui. 44, Estrada da Fé. Não temos telão aqui, né? Mas está tudo certo. Estrada da Fé, número 44. Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, grandioso Jeová. Aleluia, glória a Deus. Este Deus ainda um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É o Deus que tudo vê. Vi passar um temporal e em bonança prosseguir a estrada sem temor.
Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação e na paz do coração, pelo sangue lá da cruz. Aleluia, glória a Deus. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Amém? Graças a Deus. Ouviremos cantado pela irmã Luciana. Agora passa uma dona, tomar aqui a tribuna, cantará uns hinos, mais alguns hinos com os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim.
Graças a Deus. Deus abençoe mais uma vez. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar 285. Prende na paz. Graças a Deus. Tá fácil, mas vai que eu notei. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, glória a Deus. O único digno de toda honra e de toda glória chama-se Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Tem algum irmão que quer louvar a Deus? Tem um hino? Um alto? Então vamos ouvir Domingas, o Aldo vai cantar um louvor a Jesus.
Graças a Deus, estamos felizes, né? Deus abençoe minha prima, né? Que chegou aqui há pouco tempo, né? Não recebemos ainda. A irmãzinha lá que nós convidamos está aí conosco, né? Graças a Deus. Conhecendo a filosofia das pessoas que a gente passamos, né? Que Deus abençoe. Vamos confiar que a graça de Deus vai operar na vida de cada um nessa noite. Tudo para Deus é possível, né? Nós vamos cantar o N302, Rua de Cruz. Foi ali que nós fomos salvos, né? Na cruz. Quando Ele pagou por nós o preço dos nossos pecados. É um hino muito. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Jesus não veio trazer paz. Alguém fala, mas Jesus não veio trazer paz. Não, Jesus veio trazer espada. Jesus veio colocar o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora, e assim os inimigos serão os seus próprios familiares. Disse Jesus: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Isso é muito bom nós ficar cientes, irmãos. Quando Jesus disse isso, ele sabia que quando você tomasse uma decisão de carregar a cruz por amor dele, alguém ia ficar contra você, porque a sua casa ia ficar dividida. O marido ia para um lado e a esposa para o outro. O esposo vai para um lado e a esposa para o outro. Então a casa fica dividida. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Então lembra-se, quando você aceitar Jesus, a sua cruz vai ficar pesada, mas o seu fardo é leve. Você vai carregar aquela cruz, aí depois você vai ver a sua vitória. Todos que iniciam esse ministério em Jesus Cristo, ele começa a sentir peso. As coisas começam a dar tudo errado. Nada dá certo no começo, mas lá no fim a vitória vem. Amém? Quando comecei essa caminhada, quando aceitei essa palavra, os amigos me abandonaram. Todos me deixaram. As moças que gostavam de mim me deixaram. Ei, moçada bonita, né? Era dão para lá, dão para cá, né? Jovenzinho, né? 18 anos, 20 anos. É bom, né? Parece que é tão legal. Mas quando Jesus entrou em cena, aí os amigos vão embora. Porque, irmãos, o melhor amigo chama Jesus. Ele te carrega no colo. Quando você precisa dele, ele está pronto para te ajudar. Nós não temos amigos a não ser aqueles que andam com Jesus. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Amém? Você hoje pode ser um desses. O melhor amigo seu é Jesus. Faça a sua escolha e Jesus te ajudará. Amém? Continue, louvor. Deus abençoe, né? Graças a Deus. Amém, né, irmãos? Graças a Deus. Mas graças a Deus por tudo, né? Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs. Eu também desejo cantar um louvor ao Senhor. Mas primeiro nós vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração e orar, ler uma escritura bastante conhecida, mas será de ajuda para nós, tá bom? São Lucas, São Lucas, isso mesmo. Então, São Marcos, capítulo 16. São Marcos 16, apenas aqui alguns versículos, né? Versículo 15 e 16, tá bom? São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Todos acharam? É encostado em São Lucas aí. São Marcos é próximo a São Lucas, é Mateus, depois vem Marcos. São Marcos 16, verso 15 e 16. Para uma breve meditação, não vamos demorar. Vamos ter oração pelos enfermos depois, unção com óleo. Se você vem aqui doente, aflito, necessitado, creio que Deus vai te abençoar. Amém? Ele está aqui, você crê? Amém. Glória a Deus. Mas antes de ler a Escritura, nós vamos falar com o autor dela primeiro e rogar as bênçãos do Senhor. Tudo certo? Amém. Inclinemos as cabeças e vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno Pai, gratificante é de estarmos aqui na Tua presença, juntamente com esses irmãos. Eu creio que o Senhor tem algo para alguém aqui nesta noite, Senhor. Mesmo os que estão na audiência invisível, nos acompanhando, ou que irão ouvir outro dia, que a graça, a misericórdia os alcance, Senhor. Deus, viemos aqui pedindo desde já o perdão dos nossos pecados, nossas falhas, enquanto nos esforçamos como mortais para estar, a Deus, reunidos no Espírito da Sua Palavra. Abençoa nossos coraçõezinhos, nossa vida, nossa alma, nosso corpo e nosso espírito, Senhor, seja voltado para Ti e que o Senhor tome toda a glória, a honra para Ti nesta noite. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade perfeita, no nome de Jesus Cristo. E agora, quando vamos abrir esse livro sagrado e ler aqui alguns versículos, pedimos que o Senhor confirme a bênção no meio do Teu povo, com curas, sinais, maravilhas, prodígios, perdão dos pecados. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo pedimos.
Tu és bem-vindo em nosso meio. E principalmente em cada um de nossos corações, é que nós precisamos de Ti mais e mais. Confiamos e oramos, pedimos essas bênçãos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá então, a Escritura, São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus abençoe a todos, assentados. Vou cantar um louvor aqui, em seguida nós vamos continuando, tá bom? Assentados. Glória a Deus. Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador, sua imagem transmitia a luz, e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louva a Deus Criador, e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por ruas, vales e campos, multidões iam nele buscar o perdão e a paz infinita que seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louva a Deus Criador, e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído, e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim, o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louva a Deus Criador, e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. E vamos todos cantar, louva a Deus Criador, e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos, nós agradecemos a Deus, né? Então Jesus aqui dizendo aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E também diz o versículo seguinte, que esses sinais seguirão os que crerem. Amém?
em meu nome expulsarão demônios e outras coisas mais, né? Mas nós notamos, irmãos, que em toda a trajetória de Deus, através de Jesus, porque Jesus é a mais expressa de Deus, comissionou os seus discípulos. Então ele disse, né? Ide e ensinai, pregai a todo mundo. Os apóstolos fizeram isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós encontramos que eles ficaram ali esperando a visitação do Espírito de Deus, o qual a Bíblia diz, ficai, Jesus falou, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos da plenitude do poder. Amém? E o Espírito Santo veio na vida deles. E eles estavam como que uns 120 homens, né? Fala homens, mas não é só, tinha mulher também, por certo. Mas no cenáculo reunido. E o Espírito Santo de Deus desceu, cumprindo isso que a Escritura tinha dito, falado antes. Jesus falou, ide e ensinai, pregai o meu evangelho. E eles pregaram. Pedro deu um discurso muito rápido, curto, e a pregação de Pedro converteu quase 3.000 almas. Amém? Amém? Quando eles então, depois que pregaram da ordem de Jesus, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, eles fizeram isso também no dia de Pentecoste, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Veja só, que coisa maravilhosa. Aí alguém pega a Escritura, que também é verídico, verdadeiro, que se encontra em Mateus capítulo 28, verso 19, quando Jesus diz assim, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tem dito ou mandado. Amém? Isso são Mateus 28, verso 19. Mas se você observar Mateus 28, verso 19, Jesus pediu que o batismo verdadeiro pudesse ser feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Veja só, são ofícios que compõem a uma pessoa. Amém? É por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, depois de dar o discurso, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, não existe dois batismos. As denominações das igrejas batizam usando os títulos, mas Deus não pediu para repetir títulos, Ele pediu nome. Por exemplo, como eu tenho, como você pode ter, claro, todos têm, corpo, alma e espírito. Não estou vendo 3 pessoas aí, estou vendo uma pessoa com esses 3 ofícios, que compõem esse corpo, corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Mas você tem um nome, por exemplo, porque ele pediu o nome do Pai, né? Veja só, Pai significa Senhor. Isaías, que é 41, diz que o Senhor é o seu nome. O Filho, então o Pai é Senhor. Filho, quem é Jesus? Mateus 1:21. E chamaram o seu nome Jesus. Amém? E o Espírito Santo vindo quando ele, depois de ser batizado em forma de pombo, esse é meu filho amado, é quem me compraz o habitar. E a Bíblia diz também que o Espírito Santo de Deus, que veio, que Paulo diz, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra Cristo, para quem não sabe, significa unção, ungido. E Jesus foi ungido. Amém? Amém. Então, se você notar pela trajetória da Bíblia, irmãos, você nunca vai encontrar em canto algum alguém na Bíblia, apostólicos, todos que pregavam o Evangelho, nenhum deles batizou alguém usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode procurar. Se você achar na Bíblia, me conta que eu vou batizar, porque não tem. Ah, mas então tem que ficar com a ordem de Jesus ou do empregado. Mas Jesus deu a ordem pedindo o nome. E os apóstolos, descido do Espírito Santo, usou essa escritura. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos foram batizados. Você vai ver Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Atos 8, 16. Atos 10, 47 e 48. Atos 19, 5. Todos e mais escrituras que diz que todos foram batizados usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Efésios 4 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora então, por que tem um batismo no trino de Pai, Filho e Santo? Isso aí aconteceu no ano 325, durante a história de Constantino, estabeleceu isso na Igreja Católica. Nós estamos aqui para criticar a igreja, estamos trazendo a Escritura, a Bíblia para vocês. Amém? Então todas as denominações saíram fazendo isso, inclusive até as protestantes hoje, eles fazem isso. Mas o batismo verdadeiro para perdão dos pecados é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não foi batizado, você precisa ser batizado.
E o batismo também é por imersão. Você tem que ser sepultado o corpo todo na água, nem aspergido com umas gotinhas d'água. Então o batismo é por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora por que nós falamos isso? Porque é um dos primeiros rudimentos. São 3 coisas que Deus deixou a sua igreja: batismo, né? Santa Ceia e ato de lava-pés. Tem muitas igrejas que tem até o batismo de Jesus, alguns aí, mas não tem a de lava-pés, que é bíblico também. Jesus mesmo falou: para que como eu os fiz, façais vós também. Amém? Na verdade não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Mas se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se ler na Bíblia, viu que está lá, está certo mesmo, mas não quer não, porque a minha denominação não permite fazer isso. Não, você não tem que estar com o umbigo preso de denominação, você tem que estar dentro da vontade de Deus. Amém? É necessário, notório, que quando nós tomamos a palavra, logicamente, muitas coisas têm que ficar para trás. Porque para perdão dos pecados tem que passar pelo processo divino de Deus. Amém? E batismo também tem que ser através de um arrependimento. Arrependei-vos primeiro de vossos pecados. Se você foi batizado, eu, quem quer que for, somente nos títulos, você ainda tem os seus pecados sobre os seus ombros. O título não perdoa pecado, o que perdoa é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que nós precisamos saber. E essa é uma das coisas que os apóstolos começaram a pregar. Então muitas vezes as pessoas querem ensinar coisas profundas, coisas do Apocalipse, coisas não sei do que vai acontecer, e que é verídico e tudo. E às vezes nem essas coisas que estão nas Escrituras, eles não entendem, não veem. Aí defende uma igreja, uma religião, mas você precisa estar dentro da vontade de Deus. Amém? Não adianta nós conhecermos parte da Escritura e não crer nem obedecer aquilo que a gente só apenas conhece. Não, você tem que ter um posicionamento. Certa ocasião Jesus chegou, né, tinha um jovem mancebo de qualidade, chegou diante de Jesus e falou: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Veja só, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí falou: conhece os mandamentos? Conheço tudo, tem os mandamentos, porque ele era filho de crente, conhecia tudo. Você sabe que Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas. A sua fé, você pode usar ela para interceder para alguém, mas você não pode salvar seu filho. O marido não pode salvar a esposa e nem vice-versa. Veja, o único que salva é Jesus Cristo. Então ele falou: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Sim, coisa desde criança, né? E começou a recitar os mandamentos e tudo mais. E Jesus, olhando para ele, vendo que ele tinha capacidade de cumprir até então o que ele havia referido para Jesus, que ele conhecia, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas só que Jesus também sabia onde estava a fraqueza dele. Amém? Irmãos, não importa o quanto nós julgamos isso e aquilo, mas você tem que saber que realmente há um que sabe muito além do que você acha que sabe. E Deus sabia, Jesus sabia que tinha algo no coração dele, que estava segurando. Sabe o que era? A riqueza. Aí Jesus falou: tá, então tá bom. Em outras palavras, né? Agora você vai lá, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e vem, segue-me. Mas a Bíblia diz que ele saiu pesaroso porque possuía muitas propriedades. Ele trocou a salvação por causa dos bens. E tem muita gente que faz isso. Troca sua salvação por marido, por filho. Lógico, você não vai deixar seus filhos de forma alguma, mas primeiro você tem que pensar naquele que te criou. Primeiro a sua vida nas mãos de Deus, demais coisas, Deus vai ajustar isso. Amém? Então muitas vezes a pessoa troca por uma denominação: não, vai é verdadeiro isso aqui, mas eu vim da minha igreja, eu vou morrer lá, meus pais, meus avós, tataravós, até já partiram, era dessa igreja, aqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas o dia que Deus te chamar, amém? Enquanto você for chamado por homens, né, aí você fica um determinado tempo, mas quando Deus te chama, você vem e fica para a palavra de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então aquele mancebo de qualidade, ele, depois de rejeitar a Jesus, a salvação diante dele, melhor dizendo, e ele rejeitou. Certa ocasião, teve um senhor que falou para o seu servo: você vai lá, fala para Jesus, eu convido ele, fala que eu estou convidando ele para vir em casa estar comigo. Aquele moço apenas chegou diante do Rei da Glória, Jesus Cristo, o que reinou de toda a eternidade, desceu nos baluartes de luz, através do Espírito Santo, que é o Elá Elohim, desceu, tomou um corpo emprestado chamado Maria, mudou as células sanguíneas de Maria e gerou a Jesus Cristo. E ele chegou diante desse ser sobrenatural, que Jesus era sobrenatural.
Amém? Tanto é que ele era sobrenatural, que ele foi tentado como você é tentado. Ele foi, tudo que você passa hoje, que eu tenho passado, estou passando, vou passar, ele levou sobre si. Amém? Para provar que o homem não dá conta, mas houve um que pisou o lagar da ira de Deus, chamado Jesus Cristo, o justo. Não tinha pecado algum. Eles tentaram achar muitas coisas sobre Jesus, não encontraram nada. Amém? Mas ele morreu por cada um de nós. Amém. Então veja, aquele jovem chegou, foi lá, deu as boas novas, virou as costas. Aí, que coisa, irmãos. Quando se chega diante de Deus e as pessoas não puderam aproveitar a hora. Amém? Quem sabe, talvez você esteja ouvindo o último sermão. Você não sabe dia da manhã, se te pertence ou não. A gente por fé fala, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas você sabe se Deus vai se permitir você viver? Você já parou para analisar? Amanhã eu vou continuar aquilo. Não, nós temos, se Deus permitir, vamos fazer. Mas por fé você crê que vai dar certo. Mas e se Deus te chamar, você estiver despreparado, e aí, como é que vai ficar? Alguém fala, mas o ladrão da cruz, mas o ladrão da cruz não teve tempo. E hoje a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como eles fizeram na trajetória do Egito, indo até para Canaã. Que viu as bênçãos de Deus lá no Egito, no tempo de Faraó, as pragas e tudo mais. Deus guiou aquele povo pelo deserto, passou pelo Mar Vermelho, alimentou com codornizes, veja, feriu a rocha ali, trouxe água para ele, aquelas águas em um lugar que era fonte amarga, né? E Deus fez que aquilo se tornasse doce para eles tomarem. Os calçados não gastavam, mas mesmo assim eles não entraram em Canaã, porque eram pessoas que só estavam atrás de Deus ali, de bênçãos. É os que as animações mais fazem atrás de bênçãos. É bom ser curado do corpo, mas principalmente tem que ser curado primeiro a alma. Amém? Porque cada um de nós tem que responder diante de Deus um dia por nossa alma, o tempo de estadia que nós tivemos aqui na terra. Vocês sabiam disso? Quantas pessoas que morrem hoje? Se a pessoa morreu canceroso e ele é um incrédulo, ele vai ressuscitar canceroso um dia, e haverá uma ressurreição para juízo. Aí eles ensinam assim, morreu, acabou. Não, acabou tudo sossegado, morreu, acabou. Não, a vida começa para quem morre, viu? A morte é apenas um veículo de transporte e morada. Você sai dessa dimensão e vai para uma outra, mas seu corpo fica ali na tumba. O espírito, se é de Deus, vai para a sexta dimensão. Se não é de Deus, vai para os tormentos, a quinta dimensão, que é a área dos perdidos. Mas um dia ele terá que ser ressuscitado de novo para responder pelo que ele fez em vida diante de Deus. Em quanto tempo ele ouviu a verdade de Deus, mas por causa da alienação, por causa da sua mente já formada por teologia, por caprichos, deixaram a palavra e tentaram se reunir com os maiorais. Aí você vê as igrejas assim hoje por aí, quase que competição, você pode escolher onde você quer ir, mas você não tem que estar preocupado com números, você tem que estar preocupado com a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então aquele jovem, veja, depois daquilo que ele rejeitou a Jesus, ele cresceu, por certo, se tornou prefeito da cidade e tudo mais, agrejou tantas coisas, mas um dia a morte puxou seu calcanhar. E aí, como é que faz, hein? E hoje, irmãos, enquanto estamos aqui, temos que parar e analisar um pouco sobre isso. Que nós vivemos debaixo de liderança, bem no natural, para vocês entenderem. Desde pequenininho, né, a nossa mãe deu parto a nós, e nós começamos pequenininho a dar os primeiros passos, e a mãe te guiava pela mão, para cima e para baixo, e às vezes tropeçava, caía, arrancava um dentinho. A mãe não batia na criança por causa disso. Amém? Porque estava tentando andar. Então ela estava guiando aquela criança. Logo ela cresce, vai para um pré-1, pré-2. No meu tempo não tinha isso. Já fui para a escola no primeiro ano com 6 anos de idade. Não tinha pré. Então pré-1, pré-2, ou maternal, não sei o que tem aí. Depois você vai para normal, fundamental. Depois faz um curso de faculdade e tudo mais. Ou outra coisa, né? Desejo. Mas há uma liderança lá, o professor vai te direcionar, ensinar para você ser um bom cidadão, né? Uma boa cidadã, como se portar no meio das pessoas e tudo mais, né? Aprender uma profissão, ser um engenheiro, um arquiteto, ser um fotógrafo, qualquer coisa, você tem algo para fazer. Talvez sempre você tem que ser liderado, amém? Mas uma coisa eu lhes afirmo, quando você partir, todas as pessoas que tentaram te ajudar até ali, a única coisa que eles podem fazer é pegar do teu caixão, ou então acompanhar o velório até o sepulcro. Colocando lá dentro, dali para lá,
Agora eu pergunto, quem é que vai te acompanhar? Vocês já pararam para analisar isso? E não é por ser bonzinho, por ter feito algo bom só que você acha que vai ser salvo, não. Quem crer e será batizado será salvo. E esses sinais da palavra de Deus seguirão os que creem. Temos que crer, mas não é crer aqui na mente, no homem da coberta, mas lá no coração. Tem gente que fala que ama a Deus, mas a boca para fora. Jesus falou assim, vocês me amam com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Se amasse a Jesus, a Deus guardaria os seus mandamentos. Guardar, você sabe o que é guardar? É praticar, é viver os seus mandamentos. Se ele disse que você tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo, por que rejeitar? O batismo é verdadeiro. E muitas outras escrituras poderemos citar aqui. Amém? Mas Deus tem sua forma de trabalhar. Mas hoje, irmãos, o mundo está da maneira que está. As pessoas vão pregar o evangelho, eles estão interessados mais no seu ventre, no dinheiro. Não estão preocupados em falar a verdade para você. Amém? E nós precisamos realmente conhecer Deus em sua palavra. E para isso, Deus nos enviou uma mensagem restauradora. Amém. Amém? Quando o mundo internacional está aí perdido, irmãos, e jogando no bicho, igual, interpretando isso, interpretando aquilo, quando a palavra de Deus não precisa de homem para interpretá-la. Há um Espírito Santo de Deus que interpreta ela, e ela é do jeito que é. E a Bíblia é um livro que não precisa ninguém vir depois tentar arranjar algumas palavras. Tem uns indoutos por aí que estão fazendo isso, agregando alguma coisa e fazendo nova Bíblia, mas a Bíblia é do jeito que ela está. Jesus nunca mandou alguém consertar a Bíblia. Ele diz, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Um dia essas palavras se encontrarão no juízo. Mas tem uma coisa que barra você do juízo: arrependimento e aceitando a Jesus Cristo. Amém? Toda pessoa que peca, tem que se consertar. Amém? E nós estamos nessa hora, irmão, tão difícil, porque você vê as coisas acontecendo, você vê Mateus 24 acontecendo, os rumores de guerra, e pais contra filhos, nação contra nação, e tudo mais, e a ciência, como a Bíblia diz que a evolução da ciência, ela cresceu tanto que tenta apaziguar situações, enganando o povo. E isso acontece por causa disso, por causa daquilo, mas a Bíblia diz que é fim dos tempos, é a prenúncia, é o princípio de dores. E nós precisamos abrir nossos olhos para não ficar mornos como eles aí, que acham que é de qualquer jeito assim, e é isso mesmo que vai acontecer e vai melhorar. Muitos confiam em política, muitos confiam em não sei o quê, e vai achar a coisa melhorar. Você quer saber uma coisa? A tendência é só piorar, viu? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, mas os filhos de Deus têm que estar na luz. Amém? Veja, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados cativos na Babilônia, lá no meio da Bíblia, no tempo do profeta Daniel, e eles estavam ali. O profeta diz, por certo, suas igrejas foram açoitadas, queimaram suas igrejas, eles foram levados cativos lá. Mas mesmo lá na Babilônia, eles serviram a Deus. Amém? E mesmo caminhando aqui embaixo, nós não temos por obrigação, irmãos, de dar ouvido a outros espíritos, a menos que seja o Espírito de Deus. E o problema é que muitos veem com a verdade, dizendo que está com a verdade, tem que estar aqui, senão você vai para o inferno, e pondo medo nas pessoas, a pessoa não sabe para onde vai. Mas eu desafio, há um caminho verdadeiro, chamado Jesus Cristo. Amém? Para que nós possamos ser salvos. Há um nome dado sobre toda a terra, pelo qual nós somos salvos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Amém? Alguém fala, mas e Deus? Mas você sabia que Deus não morreu na cruz? Quem morreu foi Jesus. Deus é Espírito. Deus, Ele criou o seu Filho para sofrer as dores do pecado. Amém? Até a dor da morte, a angústia, os desejos. Tinha um que precisava fazer isso, e ele não podia. Deus era Espírito. Como é que você vai crucificar o Espírito numa cruz? Falou, vai lá, meu filho, e equipou, e Deus desceu em Jesus. É por isso que tem as pessoas que dizem Jesus é um, Deus era outro. Sim, num sentido era, né? Na parte carnal era Jesus, Deus é o Espírito que estava em Jesus. Mas ele diz, eu e o Pai somos um. Na oração sacerdotal de São João 17, ele diz assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. Ou és em mim e eu em ti. Para que o mundo creia que tu me enviaste a mim, os teus amados. Amém? Deus em seu Filho Jesus. O que era Deus derramou em Jesus, porque Deus é o Espírito, Ele queria manifestar o seu programa de curador, de sarador, de salvador. Então Ele enviou Jesus Cristo. E vou mais um pouco a fundo ainda. Lá no princípio, Deus não era Deus. Vocês vão entender isso agora. Deus não era Deus no princípio.
Porque a palavra Deus significa objeto de adoração. Você pode adorar a sua esposa, adorar o seu carro, seu trabalho, o seu dinheiro, o que for. Quando você adora, você passa a fazer aquilo um Deus. Então Deus não era Deus. Por quê? Porque não tinha ninguém caído para adorá-lo. Sabe o que ele fez? Criou Satanás. Porque ele sabia o programa que Satanás tinha que fazer na terra para ele manifestar os atributos de Deus, de curador, de resgatador, de sarador. Amém? Tinha que ter alguém doente para ele curar. Veja só, então ele criou a Satanás, a lógica que ele sabia, é o programa de Deus, gente. Mas como que Deus, por que não deixou Satanás? Não, Deus tinha que purificar isso, amém? E ele veio, por exemplo, muitos questionam, por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado, você percebeu, mano? Ele não tinha pecado, mas o cordeiro para ser sacrificado no Velho Testamento, ele tinha que ser lavado, não podia ter mancha, um cordeiro sadio, sem machucadura, tinha que lavar ele e depois ser feito o holocausto. E Jesus foi até João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. Aí João falou assim, aí João se opunha, mas eu quero ser batizado por ti, tu vês a mim? Falei, não, João, deixa por agora, nos convém cumprir a Escritura. Amém? E agora também nos convém cumprir a Escritura. Quando o mundo religioso está aí, batendo a cabeça para lá para cá, e só a igreja, só denominações criando na cidade. Todo lugar você vê 5, 6, 10, 12 igrejas. Temos mais, não sei quanto, mais de 1000 e tantas denominações. Todas elas afirmando ser de Deus. Mas eu pergunto, se Cristo viesse hoje, para qual dessas ele viria? Você já parou para analisar? Porque Deus tem uma igreja. Apocalipse 2:3 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus vê a igreja falsa e a verdadeira. E o problema é que a falsa caminha paralelo com a verdadeira. Veja só, Abel, que era o filho de Deus, através de Adão, fez um altar. Caim também fez seu altar. E o altar de Caim é muito mais bonito que o de Abel. Mas Deus atentou para o altar de Abel. Amém? Veja, o altar de Abel tinha mosquitinho, tinha mosquinha voando assim por causa do sangue do cordeiro que estava ali. E no de Caim tinha lá, por certo, as frutas do dia, as melhores. Né? E Deus atentou para o que Abel fez. Amém? Porque ele sabia que o pecado, lá no princípio, não era fruta. Amém? Não era comer uma maçã. E está todo mundo enganado com isso hoje, que o sistema veio e disse que Eva comeu uma maçã e deu o erro lá, o pecado e tudo mais. Se Eva comeu uma maçã, gente, abre um entendimento natural, até no natural você entende. Se ela comeu uma maçã, viu que ela estava nua e Adão comeu com ela, veja, se uma maçã fez esse efeito, deveríamos hoje distribuir milhares de carretas de maçãs também, para que o povo possa comer e ver que estão nus. Apocalipse nós encontramos no capítulo 3, verso 14, falando dessa era que estamos vivendo, a era do Laodiceia, a última dispensação, não haverá uma outra, não. Teve 7 igrejas da Ásia Menor, na capa de Bíblia você vai ver, que eram cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a era da igreja que nós representamos, que é a igreja de Laodiceia, que já caiu, ela por tais terremotos destruiu ela. A era de Laodiceia não existe hoje, a igreja, né? A cidade, melhor dizendo. Mas Deus representou também essa cidade que já não existe, como essa era que estamos vivendo, que é a última era da igreja, a última dispensação da graça de Deus, porque Deus está tratando conosco hoje, sendo gentios. Tem gente preocupada com os judeus, que vai lá para 144.000, Apocalipse capítulo 11, verso 3, enculpado para trás na Bíblia, esquecendo o que Deus está fazendo. É sempre a raça humana é assim, eles louvam a Deus pelo que Deus fez. Não é... Foi o pregador da fé, o pregador da fé. Moisés, foi muito bom, veja a trajetória lá atrás. Aí vai lá para frente, nova terra, novo céu, e nós vamos para lá, não vai ter morte, não vai ter nada. Mas eles ignoram o que Deus está fazendo agora. Porque para estar lá, vocês têm que estar vivendo, obedecendo, vendo o poder de Deus aqui e agora. Amém? Então não adianta nós conhecermos passado e futuro e ignoramos o que Deus está fazendo. Mas por causa das tradições, veja, eles ignoram. Jesus falou, voz e validade que Deus está fazendo por causa das tradições. Não é isso? E quando Jesus pregou, chegava na sinagoga, estava lá os saduceus, fariseus, herodianos, libertinos, essênios, nazarenos e tudo mais. E foi esses que se uniram,
que diziam estar com Jesus, que na sinagoga estavam com os pergaminhos, acompanhando tudo ali, e olhando Jesus de cima e embaixo, achando falha em Jesus. A Bíblia diz que olhava de cima e embaixo, tentando achar falha. São os religiosos. Enquanto o demoniado gadareno percebeu quem era Jesus, falou: o que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Porque nos vem perturbar no tempo, que não era o tempo dele mesmo, e destruir esse espírito. Enquanto a maioria dos religiosos hoje que estão diante das igrejas não consegue ver, enquanto demônios temiam. Irmãos, agora eu pergunto, esse movimento que está aí fora, para qual igreja Jesus vai vir? Se ele vier, não vou citar nomes, tá? Para fulana, a Bertana vai ficar decepcionada. Se ele vier para a Bertana, a fulana, a outra vai ficar decepcionada. Você sabe, ele não virá por nenhuma igreja, nenhuma. Ele virá por causa da sua palavra. Quem estiver em sua palavra estará pronto. Aleluia. Você pode até ter partido na tumba. Veja só, irmão, quando aquela voz de ressurreição soar, você levantará. Vai dizer: eu estou aqui, Senhor. Lá na terra eu sofri, mas eu ouvi o Evangelho, aceitei o Evangelho, e sou crente, a minha passagem está pronta para o céu. Amém? Você não vai ficar lá, como o corpo de Jesus não ficou lá. Como a Bíblia diz que não deixará sua alma no inferno, né? Nem permitirás que o teu corpo veja a corrupção, porque 72 horas o corpo ser humano começa a lacerar. Mas antes das 72 horas ele tinha que sair dali. Amém? E ele ressuscitou, sendo a primícia, o morto movido, chegando diante de Deus. E a Bíblia diz que depois, saindo de Jesus do sepulcro, depois da ressurreição dele, muitos saíram e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí ele vira Jesus, mas tinha muitos ali. Veja só que coisa maravilhosa, que ele levou cativo, cativeiro aqueles que tinham morrido naqueles tempos ali, que criam em Jesus, pode se levantar e ir embora. Amém? Mas Deus não quer embaraço, Deus quer que nós possamos estar certo dele. Amém? Não se afilie a pensamento e agrupamentos, a pessoa te põe com medo, você tem que fazer, você vai para o inferno. Não acredite nessas coisas não. Teme a Deus. Amém? Busque a Deus, a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então veja, quando vier aquele momento de ressurreição, aquela voz soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram nas regiões geladas do norte, comidos por tubarões, tudo que quer que for, eles se levantarão, se eles serão eleitos para arrebatamento. Amém? E Deus, os que estiverem vivos ao ver nossos irmãos ressuscitados, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Aleluia, no intervalo de 30, 40 dias, aquele posicionamento de fé de rápido virá, e aquela voz de subicar e vai chamar nós para a presença de Deus. Amém? Aí quando a igreja ressuscitada for embora daqui, simultaneamente o diabo desce com o que já está aí, viu? A grande tribulação já está aí. Jesus falou assim que é o princípio de dores. Por isso você vê a pequena nação aí intimidando as outras e assim por diante, temor de terra e tudo mais. Mas a Bíblia diz que essa terra sofrerá o grande dano. Um dia essa terra sofrerá um abalo sísmico mundial. Veja, um dia essa terra sofrerá os danos da terceira guerra mundial. É bíblico. Teve o primeiro aí, primeira guerra, o segundo aí, a segunda guerra, agora o terceiro aí, que é a terceira guerra, e a terra não vai suportar. E Deus vai renová-la para um reino milenial. Amém? Mas antes de Deus fizer isso, Ele está renovando nossas vidas, tirando os caprichos para fora, tirando tudo que é errado, despindo dessa couraça demoníaca religiosa, que diz que Deus só quer o coração, está tudo bem, Deus não vai arrebatar sujeiras. Homens indecentes, mulheres indecentes, desandamando a Deus. Veja só, Deus vai arrebatar uma igreja perfeita que crê em sua palavra. E chegará uma hora que você vai ficar sozinho, abandonado. Mas o próprio Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove. Veja, o grupo que estava com Deus sempre foi a minoria, né? Lá nos dias anteriores ao dilúvio, quando Noé pregou uns 120 anos, veja quantas pessoas foi naquele tempo mundial ali, 8 almas, e mesmo assim a semente da serpente passou pela arca. 8 almas se escaparam. Veja só, nos dias de Elias, quando ele estava perseguido por Acabe e Isabel, teve que se esconder para não ser degolado. Ele estava sozinho: Senhor,
Ele começou a orar: Senhor, derrubaram seus altares, fizeram tudo isso e aquilo, mataram os teus profetas e procuram a minha alma para me atirarem. Aí falou: Elias, fique sossegado, eu reservei mais 7.000. Amém? Você não está sozinho, igreja. Aleluia. Quando os parentes te abandonam, os seus inimigos se levantam contra você, tenha paz no coração, tenha certeza da sua salvação. Por isso é mediante o arrependimento, é um chamado divino de Deus. Quando você vem para Deus, você não fica pulando de galho em galho e julgando uma coisa. Não, você vai acompanhar pela Escritura. Se estiver errado, quando alguém fazendo algo contra a Escritura, fuja disso. Vá onde está a palavra de Deus. Nos dias mesmo da crucificação de Jesus, você pode notar, juntou ali todos o Sinédrio, né, Anás e Caifás e todas as turbas ali. Veja, talvez doutrinariamente uma igreja não combinava com a outra, porque tinha sua seita. O profeta no dia de Jesus tinha 4 denominações, dali são mais. Mas doutrinariamente talvez não combinava não, mas tinha que se unir naquela hora para gritar: crucifica-o. Ainda disse mais: que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Aquela multidão, né? Os fariseus que não combinavam com o saduceu deram as mãos. Os saduceus que não combinavam com libertinos deram as mãos. Essênios, nazarenos, chamados credores de Deus, se deram a mão para gritar: crucifica. O mundo todo aquele dia, aí foi dito: a quem quer que vos solte, Jesus ou Barrabás? Barrabás. Aí Pilatos foi, lavou a mão e falou: bom, a igreja, o povo quer isso aí, então tá bom. Foi lá, lavou a mão, não importa quanto detergente, não sei o que tinha lá naquele tempo, que ele lavasse sua mão. O sangue de Jesus Cristo está nas mãos dele, estava lá. E hoje o sangue de Jesus Cristo está em nossas mãos, viu? Nosso pecado matou Jesus. E nós achamos que somos grandes coisas. Achamos porque isso não me toca, não me rele, porque não sei o quê, porque eu tenho. Irmão, você não tem nada, nem a saúde que você tem. Se não for por Deus, você não tem. Nem agradecer a Deus de manhã, durante o dia, nada. O povo não tem tempo para Deus. Mas quando o câncer entra na família, quando a doença pega no lar, quando algo acontece na igreja, quando acontece na tua casa, a pessoa corre para as presenças de Deus. Então as pessoas estão preocupadas em cura somente. Mas Jesus falou, né, que é mais fácil ser curado de um olho entrar no céu sem um olho do que os dois para o inferno. Tem gente que pede oração, é curado, depois não agradece a Deus. Uma ocasião, Jesus curou 10 leprosos. Alguém me fala aí, quantos voltou para agradecer a Jesus? Um só voltou e todos tiveram a bênção. E Deus não vai deixar essa era passar impune também não. Quando ele disse, essa era de Laodiceia, que a última era, disse: rica sou, estou abastado e de nada tenho falta. Quer dizer, ninguém me toca, ninguém me rela, eu tenho isso, tenho aquilo, eu consegui e tal, quer montar império aqui embaixo, se aqui o fogo vai varrer isso aqui. A Bíblia diz que essa terra do Senhor dos exércitos será visitada com trovões, com terremotos, com tufão de vento e labareda de fogo consumidor. Não tem lugar de esconder aqui não. Então, gente falando, até muitos crentes pregando por aí afora, falando que tem que montar bunkers e estocar alimento. Irmãos, ninguém foge da presença de Deus. Que a Bíblia diz: subir ao céu, tu lá estás. Se é as partes mais remotas da terra, tu estarás. Para onde irei eu? Amém? Não é mais fácil encarar para a palavra de Deus, ficar e encarar a realidade do que fugir? Porque nós hoje fugimos da responsabilidade, viu? Muitas pessoas fogem de suas responsabilidades, né? Muitos casais, às vezes fogem, se separam porque não quer mais fazer a responsabilidade de mulher, ou o homem não quer fazer de marido. Aí destroçam lá, né? Muitos não casam porque se casar vai ter os filhos, vai abiscar as paredes, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Então não quer ter responsabilidade. E muitas pessoas não querem ter responsabilidade com Deus também. Eles querem viver um dia, querem caminhar assim, mas o caminho disso é curto. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. É igual eu digo: quando chegar até o sepulcro, dali para lá, quem é que vai te guiar? Para onde você vai? Porque nós sabemos que vivemos debaixo de 3 dimensões: luz, matéria e tempo, que é aqui nessa atmosfera. Amém? Mas a 4ª dimensão é só o poder satânico do diabo. Nós ele se reúne com os seus, falando: vamos atacar aqui, vamos atacar ali, faz a mesa redonda dele e discute. Na 5ª dimensão vai os perdidos. Alguém que já ouviu aquele ditado que diz assim, ó: vá para o quinto inferno? Alguém já ouviu? Porque a realidade, então, o inferno é a 5ª dimensão. O inferno é o Hades, na verdade, mas esse lugar só vai aos perdidos, 5ª dimensão.
Na sexta dimensão estão os filhos de Deus, que parte hoje em Cristo. Amém? Tem muitos que dormiram nas tumbas e estão esperando por nossa perfeição. Inclusive profetas que partiram, homens de Deus, apóstolos, depende da sua perfeição. Nós ficamos sendo admiradores do que eles fizeram. Muito mais é nosso para fazer agora. E nós não estamos fazendo valer a pena, gente. E não adianta o pregador molhar a camisa, mas quem sustenta isso é a igreja, é o povo de Deus. Através de uma dádiva divina que vem direto do Espírito Santo. É Deus que faz isso em nossa vida. Não é feito por manivelamento de ninguém, nem feito de manufatura humana, não. É através do programa de Deus, que quando Deus vem, você aceita Ele. Amém? Já estou terminando. Teve uma ocasião uma vez que teve algo lá em Israel, e Deus começou a trabalhar através de seus crentes lá, que foi Salomão, que é o homem mais conhecido, mais sábio da Bíblia. Mas a rainha de Sabá, ela via aquela caravana vindo de lá e falava: moço, o que está acontecendo em Israel, hein? Mandava um servo lá, falava: o que está acontecendo? Aí eles falavam assim: ó, Deus está abençoando o povo de Israel, tem um homem lá, Deus está no meio deles, e não tem segredo oculto que Deus mostra através daquele homem lá. Ela falou assim: eu vou ter que ir lá. Foi para consultar o sacerdote. Aí que está. Quando você vai ver que o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, que está na Bíblia, você vai perguntar para o sacerdote, falar: isso é lá para os dias dos apóstolos. Ato lava pé, é lá para o dia de Jesus. Não funciona isso hoje. Você tem que parar e analisar. Amém? A Bíblia diz que Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e não tem sombra de variação. Se Deus deu um mandamento para lá eles, naquele tempo, e anular o mesmo mandamento hoje, Ele não é Deus. Tá? Apesar que cada era Deus trabalha com sua dispensação. Amém? Teve a era de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia. Deus trabalhou com cada um dos seus mensageiros, né? Teve Paulo na igreja de Éfeso, depois os demais sendo reformadores, e agora temos um profeta de Deus manifestado também, mas tem que estar na Bíblia. Não acredite em qualquer coisa que não esteja na Bíblia. Alguém fala: mas não, do profeta está na Bíblia? Mas Deus falou que enviaria o Espírito e virtude de Elias. Amém? Quando ele falou de João Batista, ele disse: eu enviarei o Espírito e virtude de Elias, que virá abrindo caminho antes de mim. Quem que veio? Alguém pode falar? João Batista. Ué, mas alguém ficou esperando Elias? Cadê? Mas o Espírito e virtude de Elias estava em João Batista. Amém? Então nós temos que entender a Escritura, não é por filosofia, não é por teologia, mas através da revelação dada direto de Deus. E essa revelação não é a igreja que dá, essa revelação não é pastor que dá, não é ministro, não é ninguém que dá, não é evangelista, nenhum dos dons. Quem dá isso é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele se agrada de você, Ele despeja isso em seus corações. Aí o mundo não te compreende, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém? É por isso que nós temos que sempre temer a Deus. Aleluia, né? A Bíblia diz: sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem tanta coisa nessa era que ele veio fazer, né? O diabo veio fazer para estragar a nossa fé. Mas a Bíblia diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós é mistério provar e mostrar os reinos dos céus. Amém? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Amém? E Ele estando em nós, e Ele sendo o grande chefe general, e ninguém pode passar por Ele. E Ele diz também: o que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Fica tranquilo, não subjugue ninguém, não deseje mal para ninguém que pisou no teu calcanhar. Nunca pense mal de alguém que você teve prejuízo com ele, não faça isso. Mas eu coloque ele na presença de Deus. Ora pelos seus inimigos, entregue ele nas mãos de Deus. Você terá paz aqui e paz muito mais do outro lado. Amém? É isso que Deus está fazendo para nós. Mas o que Deus quer, irmãos, não é um bom sermão. Deus não está preocupado quando nós falamos bonito, quando nós damos aula de Bíblia e de ensinamento. Deus está preocupado o que é que estamos extraindo disso. Se a nossa vida está sendo mudada. Não é o tanto que você vai na igreja, apesar que é bom, tem que congregar mesmo, mas o que você está fazendo, o que você está comendo ali. Amém? E você vai viver à medida que você come. Se você não comer natural, você morre. Você vai ficar desnutrido, você morre. E no espiritual você tem que comer a palavra mais pura. As minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Enquanto muitos têm palavras espíritos de morte, mesmo pegando parte de Bíblia, porque é um culto falso também, ele pode ter uma certeza, uma boa parte do verdadeiro para poder enganar, senão não engana.
A vinha falsa ela caminha paralelo com a verdadeira, e é 99,9%. Mas se você não crê em 100%, continua sendo incrédulo, viu? Pode ter dom para ir lá no cemitério está morto, pode saber cantar, pode pregar, pode ser bom o que for. Se você for incrédulo no tocante à palavra de Deus, você está perdido. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe. Estou feliz por estar aqui pela minha primeira vez. Muito obrigado por todos vocês aí. E vamos sempre nesta causa, mas nunca esqueça disso. Olhe somente para Jesus. Tudo que você for fazer, primeiro para Ele. Amém? Não faça para ninguém mais, só para Ele primeiro. As demais coisas vêm depois, tá? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas todas serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Logo mais nós vamos também ter uma unção com óleo. Se tiver alguém doente, querer imposição de mão, passe aqui. Nós vamos impor as mãos também, né? Amado Senhor, não é por muito falar, mas é mediante a dosagem do Teu Espírito, a altura necessária de cada um possa alcançar nesta noite, Senhor. Abençoe a todos meus irmãos, minhas irmãs, os ouvintes que vieram. Ó Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia pode falar profundamente em cada coração. Ó Deus, vivendo em meio de tantos espíritos desta terra, Senhor, e eles têm acoitado desse mundo, entrado em vidas, mas nesta hora o Espírito Santo de Deus libertador, ó Deus, onde chega a liberdade do Espírito, e os demônios têm que sair, Senhor, a enfermidade tem que ir embora, o pecador, Senhor, tem que reconhecer o seu estado, os doentes têm que ser curados, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, das eras. E aqui confiamos nessa noite, Pai, e que todos agora sejam dominados pelo Teu Espírito, voltando, ó Deus, benditamente para o Calvário, e saber e ver o que fizeste por cada um de nós no Calvário, e o Teu sangue ainda está no propiciatório por cada um de nós, para nos perdoar, nos libertar, nos resgatar e dar para nós vida eterna, Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoe a cada irmã, cada irmão nesta hora, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos cabeças inclinadas, olhos fechados. Eu desejo fazer um apelo, por ser mesmo a primeira vez. Não sei quantos tempos teremos mais aqui, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Mas se você tem ocasião hoje, que tem a oportunidade, irmãos, não endureça os vossos corações. Se tem alguém aqui que ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, ou mesmo foi batizado no batismo falso, trino, porque isso não está na Bíblia, veja só, e quer ajeitar o seu batismo, arrumar isso, ou mesmo ser batizado se você ainda não foi batizado, e crer de coração, amém? De coração. Se quer aceitar a Jesus Cristo, não perca a oportunidade, levante a sua mão, estarei orando por você. Se é que tem gente aqui que quer aceitar, amém? Se tem, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Se você quiser esperar um tempo mais, eu não sei, aí vocês que escolhem, amém? Se não tem, Deus tem misericórdia e abençoe a cada um de vocês. Mas de repente, se alguém resolver, estamos por aqui, podemos até marcar um batismo um outro dia, amém? Deus abençoe a todos. Agora, aqueles que estão doentes, e levante suas mãos. Tem alguém doente aqui? Levante as suas mãos, quero ver. Tá. Tem alguém aqui que sabe de alguém que está doente e quer representá-lo, amém? Levante sua mão se tem alguém que está doente e quer representá-lo. Tem bastante gente, né? Olha, todos cabeças inclinados, olhos fechados. Nós vamos lidar com espíritos malignos. Não fica aí de qualquer maneira que possa sair de um e entrar em outro, tá bom? Mas creia somente. Eu vou fazer oração, depois eu vou aplicar a unção com óleo para você que veio pedir oração, mesmo interceder por alguém mais. Estão certos disso? Digam amém. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, aqui há muitas mãos levantadas por motivo de enfermidade. Pessoas que estão doentes aqui hoje, outros vieram representando alguém que sofre em algum lugar, e mediante o Teu mandato, a Tua ordem, Deus, nós estamos aqui, para orar por esses irmãos, por essas irmãs. Deus, repreenda todo demônio de enfermidade, espírito das trevas, espírito de morte. Ordenamos que saia destas vidas, sejam curados, no nome de Jesus Cristo. Todos que vieram receber a bênção, possam, Deus bendito, testificar depois
que realmente o Senhor esteve e está em nosso meio, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ó Deus, ali o Senhor estará. Estamos aqui em teu nome, e em teu nome também, nome precioso, o nome que faz o inferno passar por lá, parar, Deus, onde estiver. Ó Deus, o nome que perdoa pecado, o nome que cura, que liberta, Senhor, está aqui nesta hora para ser invocado, no nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos, que eles possam passar pela fila e ser ungido com óleo e receber a sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Todos, cabeça inclinada, olhos fechados, aqueles que levantaram as mãos, receberam oração, passe por aqui que eu estarei ungindo com óleo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia. Concede, meu Deus. Vai curando, Pai. Seja louvado. Glória a Deus. Meu irmão, Deus te abençoe. Vai em paz. Creia na cura. Tome esse caminho. Misericórdia. Minha irmã, Deus te abençoe. Creia na sua fé. Vai em paz. Em nome de Jesus. Vida sua fé, seja curado. Vai em paz. Seja por você, por alguém que recebeu, por você. Receba isso. Eu te dou isso, no nome de Jesus. O Senhor é o mesmo. Deus, irmão, Deus te abençoe. Mediante a sua fé, representando essa pessoa que sofre, que ela seja curada. No nome de Jesus. Vai em paz. Creia, Senhor. Irmão, Deus te abençoe. Unge nesta hora. Uma oração por você ou por alguém que serve. Seja curado, creia pela fé. Já está tudo certo, comprado e curado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Vamos ouvir. Deus te abençoe. Eu te unjo nesta hora. Seja curado. Se alguém que você percebeu por casa, se for isso, seja, vai em paz, curado agora, libertado. Vai pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Senhor, eu uso essa irmã, ela seja curada, libertada, mesmo conhecida por alguém, ela possa ter cura e libertação, no nome de Jesus. Depois ela vai testificar isso, Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, te unjo pelo poder de Deus. Creia na sua petição, por você ou por alguém que você percebeu. Vai em paz e creia na cruz. Suavemente, somente creia. Amém. Somente crê, Diante da sua fé, seja curado. somente crê, tudo é possível, somente crê, Enquanto aqui viver, somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, crê no Senhor, mediante a sua fé, crê no seja curado. No Senhor, nome de Jesus Cristo. tudo é possível, crê no Senhor, O seu pedido, seja para ela. nada Pai, no nome de Jesus Cristo, temer, está em tuas mãos. nada temer, tudo é possível, nada temer. Amém, graças a Deus. Glória, glória, obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe. Sentar-vos um pouquinho, irmãos, só um pouquinho. Tem alguns folhetos aqui. Acho que está ali dentro. Vou pegar uns folhetinhos para nós. Nós temos um canal no YouTube, né? E também no Facebook. Eu tenho alguns exemplares. A gente está distribuindo um pouco hoje. Ainda tem um pouco. Se você não pegou, pode pegar alguns. Vai estar aqui na mesa, tá? Aí lá tem o Facebook e o YouTube. Se vocês quiserem acompanhar, fazer pergunta, tá bom? Esteja na liberdade para fazer, se assim deseja, tá bom? Se qualquer coisa precisar, estamos à disposição para vos abençoar, né? E assim que pudermos, estaremos aqui. Eu agradeço a irmã Elza, né?
seu esposo, a todos vocês que carinhosamente nos acolheram. Para nós é motivo de alegria e muita honra, tá? Assim que der a oportunidade de estarmos novamente, se Deus se permitir, tá bom? Mas conto com as orações de todos vocês, e vocês sempre é um povo amado de Deus, né? Deus, falei. Eu acho que está aqui dentro, está ali dentro, em cima dele. Vai ver uns folhetinhos para nós ali. Então foi muito bom, graças a Deus, né? Deus tem sido exaltado nesse tempo, irmãos, mas é o que eu sempre afirmo, né? Primeiro, Deus. As demais coisas ficam para trás. Porque se não te der saúde, você não vai trabalhar, né? Te der paz, o coração vai ficar perturbado, porque o mundo está perturbado hoje. Então temos alguns folhetos aqui atrás, aqui, ó. Tem aqui o folhetinho colado do Facebook e YouTube, tá bom? Quem desejar pode pegar aqui, é gratuito. Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo, o irmão o evangelista vai nos despedir na oração. Muito obrigado até aqui. Estou alegre mesmo, voltaremos contentes para o lar. Deus abençoe a minha esposa, já foi apresentada, a Santa Sueli, o Mateus, sua esposa, seu filho, e os irmãos aqui que vieram com o Mateus. Deus abençoe, muito obrigado. Amém, irmãos? Graças a Deus, fomos abençoados, né? E tudo é verdade, né? A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você não pode chegar até Deus se não for por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitos dizem assim: ninguém vai ao Pai, né? Jesus não falou isso. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Quer dizer, não tem dois, só tem um. Por isso Ele disse: ninguém vem ao Pai. Ele era o Pai. Quando perguntaram para Ele: mostra-nos o Pai. Filipe perguntou: mostra-nos o Pai para mim. Eu quero conhecer Ele. Cadê Ele? O Senhor fala tanto do Pai, né? Mostra-nos o Pai. Deus falou assim: você sendo um estudante da Bíblia, você sendo um conhecedor, não sabe do Pai ainda? Não viu o Pai ainda? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não sei eu que faço, não, é o Pai que está em mim. Então Jesus, Ele é o Pai. Amém? Não existe, irmãos. Tomar um tempinho aqui, uns 5 minutos. Quando você chegar ao céu, se Deus permitir que nós chegaremos ao céu, e você vai dizer assim: cadê Deus? Eu queria ver Deus, que nem Tomé, né? Felipe. Cadê Deus? Quero ver Deus. Aí Jesus está ali, te observando. Cadê Ele? Queria ver Deus, Jesus. Ué, então você não é do meu, não. Deus disse que Ele está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Como se tu mostra-nos o Pai? Não crês tu que o Pai está em mim? E as obras que eu faço, não sei eu que faço? Irmãos, Deus é Espírito. Importa os que adoram Ele em Espírito e em verdade. São João 4. Está escrito que aqueles que adoram a Ele, adorem em Espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. Ele está procurando aqueles que adoram a Ele em Espírito e em verdade. Irmãos, a vida aqui é passageira. A vida aqui não vale um centavo. Para nós não. Para Deus nós vale muito. Mas você pensa bem. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Por isso diz Paulo: cada dia o seu mal, né? Mas se nós estamos com Jesus, não importa, eu não importo. Se eu estou com Jesus, como disse Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tudo é vitória para nós, não existe derrota. Tudo é vitória. Então nós estamos seguros, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Como disse o nosso profeta: o que você tem na mão? Eu só tenho a Bíblia. Então lute com ela. Ela é sua espada, ela é seu escudo. Senhor, mas eu só tenho aqui na mão um folhetinho. Então deixa o folhetinho cair e ponha a tua fé em ação. Amém? E você nessa noite receberá o que você necessita. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Quando Sangar estava ali sendo oprimido pelos filisteus, tudo que eles plantavam, os filisteus tomavam. O trigo, as suas lavouras. E os filisteus eram homens ímpios, pessoas do mal. E Sangar estava ali, e ele
tinha uma família e a família estava passando necessidade. Eles plantaram a sua colheita e quando acabaram de colher, ali vinham os filisteus para tomar. 600 filisteus, soldados equipados. Mas ali estava um homem e ele falou assim: eu não tenho nada. E eles vão levar tudo. Papai, nós vamos passar fome. E Deus, o Espírito de Deus entrou em Sangar. Ele tomou aquele chuncho que chunchava boi. Eu só tenho isso na minha mão. E ele pulou pela janela, enfrentou 600 filisteus e matou 600 filisteus com equipamento de guerra. E se você lutar contra Satanás nessa noite, com a sua fé, do que você ouviu, todos os demônios de enfermidade têm que sair da sua vida. Amém. Todos os demônios de enfermidade têm que sair da sua casa. É um exército invencível que você tem. Você tem um exército de anjos ao seu lado, quando você começa a pôr a sua fé em ação, a você crer na palavra de Deus. Amém. Então tudo que você ouviu nessa noite, você vai dizer: Senhor, como eu vou vencer? Jesus disse em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, Jesus. Todos, ele não disse só eu não, ele disse todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Irmãos, é fácil nós dizer assim: ah, mas eu tenho tanta vida para frente, eu vou viver tantos anos. Nós não sabemos o que há o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 5 minutos. Só Deus sabe o presente e o futuro. Então por isso nós estamos caminhando para encontrar com Jesus. Amém? Vamos pôr de pé. Vocês receberam oração. Creia que você tem uma luta. Creia que você vai guerrear. Você não vai ficar assim, falando assim: ah, e agora? O pastor orou por mim, ó, eu estava com uma dor aqui, piorou um pouquinho. Creia. Não fique descrendo na palavra de Deus. Uma mulher pegou o seu bebê e ele tinha um problema e ela andou para a reunião. Ela andava 320 quilômetros por noite. Em cada reunião que estava tendo ali nos Estados Unidos, na reunião do nosso irmão William Marrombrando, nosso profeta. E ela pegava aquela criança, ia lá para o profeta orar e ela voltava. E a criança tinha um inchaço na cabeça e ela ia ali. E o profeta, Deus mostrou a revelação e Deus disse para ele, o profeta: diga para ela que ele vai ser curado. O profeta falou para ela: irmã, Deus honrou a sua fé por você vir aqui todas as noites. 320 quilômetros você está vindo com esta criança, com esse problema na cabeça, com essa jaqueta, com essa cabeça inchada. Eu vou te dar um cordão, você marre na cabeça desta criança e você verá o quanto ela vai melhorar. Em 18 horas, a cabeça da criança tinha desinchado 4 centímetros. E quando ela foi na última reunião, a criança estava bem, estava sarada. Porque era Deus, irmãos. Então não descrê na sua fé. Você recebeu oração? Continue crendo. Porque o inimigo é assim. O profeta diz: 72 horas, aquilo pode piorar. Aquilo vai parecer que vai te matar. Mas creia que você foi curado. Amém. Não importa o quanto vai piorar. Não perca a sua cura. Deus já te curou. Amém. Deus não vai te curar, já te curou. Amém. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Amém. Jesus não tem mais que te curar, não. Ele já te curou. Amém. O que nós temos que fazer é aceitar a cura. Amém. Jesus, eu aceito a minha cura. O Senhor já me curou, então eu aceito a minha cura. Eu vou sair daqui nessa noite curado. E amanhã eu dou o meu testemunho. A hora que eu ficar bem, eu dou o meu testemunho. Amém? Porque Jesus já nos curou, irmãos. Eu tenho certeza do quanto Deus tem me abençoado. Amém? Quantas vezes eu estou enfermo e aí eu falo: Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Quantas vezes coloquei meus pés no chão na cama, na hora que levanto da cama, e talvez falo: hoje eu não vou trabalhar. Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarado.
Nunca parei de trabalhar por causa de doença. Nunca parei por nada por causa de enfermidade. Trabalho enfermo, mas daqui a pouquinho estou curado, porque eu confiei. Eu criei naquilo que Jesus mandou. Então, se você crê, você já foi curado. Amém? Louvado seja Deus. Creia. Vamos orar pelas pessoas que nós distribuímos folheto. Vamos orar para aquelas pessoas. Tem um senhor que não podia vir. Eu vi a perna dele enferma. E que ele possa, se ele crer naquilo que nós deixamos ali para ele, que é o folhetinho para ele meditar, para ele crer, que ele também receba a cura. Jesus diz: de graça receber e de graça dai. Nós viemos aqui para deixar para você a bênção de graça. Nada nós queremos cobrar, porque Jesus fez de graça. Nós contribuímos para que a obra de Deus não para, mas nós não cobramos nada de ninguém, porque nós sabemos que Jesus disse: de graça receber e de graça dai. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Crie sua cabeça. Ore por as pessoas que nós distribuímos os folhetos. São pessoas humildes, receberam nós de coração, aceitaram o que nós entregamos para ele, que é a palavra de Deus. Querido Deus e poderoso Pai, Jesus, o Senhor não está mais na sepultura. O Senhor já ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, Pai, o Senhor caminhou com 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando com eles, falando com eles, e eles não sabiam que era o Senhor. E nesta noite, Pai, o Senhor veio aqui nesta noite, esteve em nosso meio, meu Deus, e o Senhor talvez não foi conhecido por todos, mas quando o Senhor abrir os olhos daqueles que creram, Pai, eles verão que o Senhor estava aqui nessa noite. Quando a enfermidade desaparecer, quando a incredulidade sair, Senhor, ó Deus, eles verão que o Senhor esteve aqui nessa cidade. Ó Deus, para salvar, Senhor, para libertar, para dar vida, meu Pai. Ó Deus, que nesta noite o Senhor alcance as vidas que nós distribuímos folheto, em cada casa que nós passamos. Ó Deus, que elas sejam abençoadas. Ó Deus, que elas sejam, meu Pai, guardadas pelo Senhor, e que as enfermidades de muitos que nós vimos, Senhor. Ó Deus, eu conversei com muitas pessoas, eu senti no meu coração que eles necessitam da cura, Pai. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dê a salvação também da alma, ó Deus, porque o corpo vai para a sepultura, mas a alma, o espírito volta para Deus. E que o Senhor faça a tua vontade, Pai, não a nossa. Abençoa cada vida nesta noite que veio aqui. Ó Deus, essa família amada, esses amigos amados, Senhor. Ó Deus, eu creio, Senhor Jesus, que o poder da ressurreição está aqui e que o nome do Senhor será glorificado. Ajuda esta cidade, Pai. Ó Deus, ajuda esses irmãos que residem aqui neste lugar, para que eles possam ter vitória, para que eles possam ser abençoados, tanto no trabalho, tanto no material como no espiritual. Que o Senhor levante, ó Pai, ó Deus, almas nessa cidade. Que o Senhor ressuscite, Senhor, aqueles que hão de herdar a vida eterna, pois nós entregamos nas suas mãos. Abençoa a Elza, dona desse patrimônio, Senhor. Ó Deus, que reside neste lar, seus filhos, seus genros. Ó Deus, liberta do vício, liberta das drogas, Senhor. Liberta, Senhor, de qualquer espírito contrário que roda sobre este lar, Senhor. Nós agora expulsamos todos os demônios do inferno, tudo aquilo que vem abalar este lar está repreendido, e que esta casa seja a casa, ó Deus, de oração, casa de Deus, casa de uma mulher, ó Deus, como foi aquela viúva sábia, Senhor, que edificou a sua casa. Ó Deus, que ela seja abençoada, que todo espírito da enfermidade não pode mais parar neste lugar. Ó Deus, que o Senhor tome conta desta família, tome conta deste lar, tome conta dessas famílias que vieram aqui representar, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Ó Deus, que Ele receba as bênçãos, meu Pai. Cada pessoa que entrou por portão desta casa, ó Deus, volte abençoado para os seus lares. Ó Deus, que receba as bênçãos do Senhor Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, e tome nossas vidas em tuas mãos e volta para os nossos lares. Ó Deus, guarda nós na estrada, nas rodovias, Senhor, livra nós dos acidentes. Ó Deus, livra nós dos animais, ó Pai, quando eles forem atravessar as pistas, que o Senhor breque cada um, Senhor, antes que eles atravessem, nós possamos passar. Nós entregamos nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A salva de palmas para Jesus.
a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, já fomos abençoados. Deus abençoe o Cid, Deus abençoe a esposa que está aqui conosco, as primas que vieram, né? Silvia, a minha prima que recebeu nós com o coração, né? Todos os irmãos que vieram aqui. Esse amado aqui nos amou tanto. Que ele possa ser abençoado. Amém, Jesus fez vitória. Tanto de carinho que ele recebeu nós aqui nessa noite. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe esse ciclo. Deus ajude a cada um. Na hora que vocês quiserem, aqui em Penápolis, uma oração, um culto na sua casa, vocês falem conosco, que nós pudermos, nós vem. Não tem dificuldade para os filhos de Deus. Não? Deus abençoe. Muito obrigado. Se vocês quiserem, é só falar conosco, tá? No WhatsApp do meu, do irmão Roberto, das irmãs, estão aí. Se quiser um culto na sua casa, uma bênção no seu lar, nós vamos lá levar. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe.